graça, irmãos. Amém? Como nós estamos alegres, né, de estar na casa do nosso Pai essa noite, né? Hoje nós tivemos a nossa primeira reunião de mulheres, a primeira reunião de homens. Então, Deus tem falado conosco desde cedo, né? Eu falo como igreja, porque eu acredito que cada um na sua casa, né, tem o seu momento com Deus. Mas como igreja, o Senhor tem falado conosco hoje desde cedo. E os nossos corações estão alegres, né? Por isso, os irmãos podem abrir a Bíblia em Filipenses 4, do versículo 10 até o 13, nós vamos ler. O Senhor falou comigo a semana inteira sobre esse capítulo, né, de Filipenses, onde esse capítulo, Paulo, ele agradece aos filipenses, né? Mas me chama muita atenção algumas coisas que ele fala aqui e eu quero compartilhar com os irmãos. Alegrei-me sobremaneira. Eu vou acompanhar lá. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Esse capítulo e esses versículos em especial, o Senhor ministrou tanto no meu coração essa semana, né? Que em tudo, todos os momentos das nossas vidas, né? Tudo que nós passamos, tudo é permissão de Deus. Tudo Deus tem o controle. Ele tem o controle na fartura e Ele tem o controle na escassez. Ele tem o controle na chuva e Ele tem o controle no fogo. Ele tem o controle em qualquer situação da nossa vida. E quando nós achamos que nós não vamos conseguir, quando nós achamos que as coisas estão muito pesadas para nós, Ele fala no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece, né? Então quem que nos fortalece? É Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Jesus, aquele que nós sabemos aonde está a nossa salvação. Jesus, aquele que nós sabemos que as nossas vidas estão nas suas mãos. Amém? Feche os seus olhos para nós entregarmos, né, a nossa adoração ao Senhor. Deus, eu te louvo, Deus, porque em tudo, em toda e qualquer situação, o Senhor tem o controle das nossas vidas. Deus, porque o Senhor vive, Deus, nós podemos crer, Senhor Deus amado, que a nossa vida está em Tuas mãos. Porque o Senhor vive, nós podemos crer, Deus amado, que nada fugirá ao controle, Pai, das Tuas mãos. Nós entregamos o nosso louvor nessa noite a Ti. E nós cremos, Senhor, que nós não sairemos da Sua casa, Deus amado, sem o Senhor tocar em nós, tocar no nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque Ele vive, nós podemos crer numa amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque Ele vive, posso crer. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei.
temos essa esperança, nós temos essa certeza nos nossos corações, que Ele vive e que um dia nós estaremos juntamente com Ele. Eu quero, amados, em nome de Jesus, agradecer, em primeiro lugar, a Deus, que Ele tem todo o poder, Ele é soberano sobre as nossas vidas, mas agradecer a cada irmão que, de alguma forma, nos ajudaram no combate àquele fogo. Foram dias de muita tensão, foram dias de muito sofrimento, de muita angústia em nossos corações, e nós podemos ver ali a ação do Senhor, agindo através da vida dos nossos irmãos. Homens, mulheres, guerreiros do Senhor, que enfrentaram fogo, enfrentaram fumaça, horas e horas e horas, dias e dias. Eu quero agradecer a cada um de vocês, e aqueles que não puderam estar lá, que estiveram orando também. Eu sei que pode muito, tem muito efeito, né? A oração de um justo perante o Senhor. E eu creio que Deus ouviu o nosso clamor e ouviu as nossas orações. Obrigada de coração. Agora eu queria que você saísse do seu lugar. Abrace um irmão, abrace uma irmã. E nós vamos estar orando uns pelos outros, agradecendo a Deus por esses momentos. A palavra do Senhor diz ali em Salmos 183: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E nós vivemos em união porque nós vimos a ação do Senhor sobre as nossas vidas nesses dias. Então saia do seu lugar e abençoe a vida do seu irmão, abençoe a vida da sua irmã. E a palavra também diz, continua lá no finalzinho desse salmo, que diz o quê? Que ali, quando nós estamos reunidos, Deus ordena a sua bênção e a sua unção sobre as nossas vidas. Vamos orar, vamos clamar e vamos agradecer a Deus por tudo, em nome de Jesus. Uma esfera de amor.
teu querer, desejamos, compra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Nesse momento, você pode estar trazendo ao altar do Senhor também seus dízimos e as suas ofertas. E antes da gente cantar esse louvor, nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor, né? Porque Ele é bom, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem suprido as nossas necessidades. Porque, né, nós temos o privilégio de estarmos aqui adorando ao Senhor. Então vamos agradecer pela bondade de Deus, pela graça de Deus sobre as nossas vidas, pela misericórdia do Senhor, que se renova cada dia, né, e é derramada sobre nós, né? Por isso não somos consumidos, né? Porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe em nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus amado, Senhor querido, eu te agradeço, Senhor, pelos dízimos e ofertas depositados no teu gasofilácio nesta noite. Te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Te agradeço, Senhor, pela tua provisão a cada dia. Te agradeço, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui e adorar ao Senhor, Pai, e buscar a tua face, Pai, e ouvir a tua voz, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelo teu poder. Obrigado pela tua misericórdia sobre nós, pelo teu amor, Senhor, derramado em nossos corações a cada dia, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, porque o Senhor tem suprido as necessidades da tua igreja. Deus, eu te agradeço pela vida de cada dizimista, Senhor, de cada ofertante. Pai, que sobre eles esteja a tua bênção, que sobre eles esteja a tua graça. Deus, abençoa cada trabalho em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a exercer o nosso trabalho com excelência, com sabedoria, Deus, com retidão e com integridade. Que o Senhor seja honrado em nossas vidas, em todas as coisas, Deus. Que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja engrandecido, Pai. Que o Senhor seja exaltado, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. O teu nome, Jesus, é sobre todo nome, Pai. Nesta noite eu te agradeço, Senhor, e eu te louvo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso e poderoso. Aleluia. Tu és Deus. Glória a Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo
Deus, esse louvor que nós acabamos de cantar, Senhor, meu Deus, diz: eu entrego tudo a Ti. Se eu entregar o Senhor, a Tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz no Salmo, Senhor, meu Deus, 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus, que nós venhamos entregar, Senhor, neste momento os nossos corações, as nossas vidas diante da Tua presença. O Senhor é digno, o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, aleluias, e de todo o louvor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entregar e confiar no Senhor. Ontem ali no estudo nós aprendemos, Senhor, a cada dia mais. E Senhor, meu Deus, o Teu servo ali diz que o Senhor luta por nós. O Senhor, Ele não desiste de nós. O Senhor batalha, Senhor, meu Deus, por nós até hoje. Pai, a Sua palavra diz que o Senhor trabalha até hoje. Então basta a pena nós entregarmos. Nós não temos que fazer mais nada. Todo o sacrifício, tudo aquilo que precisava, que necessitava, o Senhor já fez por nós. Deus, por isso nós somos gratos. Deus, em nome de Jesus, muda, Senhor, a sorte dos nossos corações. Que nós venhamos confiar, crer piamente de que o Senhor está conosco. Aleluia. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e nós te agradecemos, crendo, Senhor, meu Deus, na Tua bondade, na Tua fidelidade e no Teu amor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus Cristo. Glorificado e exaltado seja o Teu Senhor. Por amor a Ti.
nós devemos para o Senhor. Seja as nossas preocupações, seja as nossas alegrias, seja o nosso dia, né? Às vezes a gente tem dificuldade e a gente não consegue entregar para aquele que sabe resolver os nossos problemas. Ele sabe resolver os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Ele sabe resolver. Então que nessa noite, ao cantarmos de novo, e eu entrego tudo, 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 tudo. Queridos, entregue ao Senhor tudo, tudo. Como a Leia orou e falou nos Salmos, diz para nós entregarmos e confiarmos, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer nas nossas vidas. Então vamos entregar 100% da nossa confiança ao Senhor, 100% dos problemas desse mundo, 100% do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, que o Deus que vocês servem, que o nosso Deus não mente. Ele não mente jamais. Então vamos entregar, vamos deixar o mundo aos pés da cruz e vamos subir com as nossas mãos limpas e o nosso coração puro diante do Senhor, para que Ele possa operar um milagre nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Tudo a Ti, tudo a Ti. Se há reserva, Senhor, se há reserva, cuida de nós, em nome de Jesus. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Boa noite, igreja. Graças e paz, amém? O Senhor já falou ao seu coração? Amém. Que Ele continue a falar ao seu coração nessa noite, amém? Aleluia. Aleluia. Calme o coração um minuto. Tinha. Porque escolhiam um lugar, era tipo um campo, reto, então todos viam. E o que aconteceu? Fala assim: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, ou seja, que olhar para ela, mirar, meu amado, é muito mais de um olhar de relance. Preste atenção. Mirar, a palavra aqui, é muito mais do que simplesmente. Mirar significa olhar com certeza. Mirar é no sentido de fazer mira mesmo. Olhar com certeza. Mire. Olhe com certeza. Isso aqui, meu amado, eles não tinham outra opção. Eles só tinham qual opção? De acreditar no que Deus estava falando. Eles tinham que agir pela fé. Eles não tinham outro recurso contra o veneno daquela cobra, senão acreditar no que Deus estava falando, no que Deus tinha mandado Moisés fazer. Não tinha outra solução. E diz assim: e será que todo mordido que a mirar viverá? Presta atenção. Não fala que ele, aqui não fala que ele ia sarar no sentido assim de ser curado, não. Fala que ele viveria, ou seja, ele não morreria. Tanto é que no versículo seguinte, aí fala que Moisés obedeceu. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo que alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava e não morria. Lá em cima ele fala que não morreria, porque o termo sarar, meu amado, só para você, eu amo a maneira que a Bíblia é escrita. O termo sarar no Antigo Testamento muitas vezes tem a ver com salvação. Aqui era como se tivesse falado assim: se alguém fosse mordido por alguma serpente, olhava para a de bronze na haste e ele era salvo, ou seja, não morria. Meu amado, a consequência do pecado na vida do ser humano não é a morte física. A morte física é a consequência da morte espiritual.
Quando Adão e Eva lá desobedeceram a Deus, se você é um leitor da Bíblia, sabe que em Gênesis eles não morreram instantaneamente, não. Eles desobedeceram, pregaram o fruto e pum, caiu para trás e morreu. Quem vê no estudo aprendeu. Não foi assim. A morte que Deus estava falando ali era pior do que a física. Era a morte espiritual, distante de Deus, condenado a estar distante de Deus. E isso é consequência do pecado. Muitas pessoas sãs, mortas espiritualmente, não sabem que estão a passos largos para o inferno, sem ter oportunidade, se não olhar para a solução, para a salvação que Deus propiciou para nós. E aqui, meu amado, diz que aquele que olhava com intenção, aquele que mirava. É interessante, meu amado, que manda fazer uma serpente de bronze. Não mandou fazer de ouro, ele tinha ouro, viu, meu amado? Não mandou fazer de ouro, não mandou fazer de prata, ele tinha de prata. Você sabe por que mandou fazer de bronze? O bronze na Bíblia, meu amado, é símbolo do juízo. Amém? O ouro representa, na Bíblia, quando você lê o contexto, eu estou falando de simbolismo bíblico. O ouro representa a glória de Deus. A prata, dependendo do que ela fala até de salvação, mas o bronze é de juízo. Por isso que o primeiro altar, quando você entrava no tabernáculo, né, e lá também depois no templo, o primeiro altar era o altar de bronze, onde era queimado o sacrifício para a salvação das pessoas. O altar era de bronze. Agora o incensário, aonde ficava o incenso era de ouro, porque representava a glória de Deus. Isso tudo é simbolismo da Bíblia, para você entender, meu amado, que nada na Bíblia é escrito por acaso. Não é por acaso que está falando que essa cobra, essa serpente foi colocada na haste de bronze. Estava falando que o que estava acontecendo ali era o juízo de Deus. Porque aquele povo havia desdenhado de Deus. Aquele povo tinha sido rebelde contra Deus. Aquele povo falou contra o que Deus tinha feito para eles. E o que eles mereciam não era nada mais, nada menos do que o juízo de Deus. Mas Deus, por misericórdia e graça, quando eles reconheceram que era pecador, não é isso que nós vimos aqui? Proveu para eles o quê? Uma salvação contra a mordedura, contra o veneno da cobra. Mas isso aqui era um simbolismo, meu amado. Porque na realidade, isso tudo aqui apontava para Jesus no Calvário. João capítulo 3, versículo 15, 14. Eu gostaria que você prestasse muita atenção agora, meu amado. Quando Jesus cita algumas coisas no Antigo Testamento, meu amado, ele tem a intenção de mostrar o que Deus estava falando lá. A Bíblia é cheia de tipologia, meu amado. A Bíblia é cheia de simbolismo. Mas tudo isso que foi escrito no Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Algumas coisas ainda vão se cumprir. Diz assim, João capítulo 3, versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que tudo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que é o contexto desse texto aqui, meu amado? Você precisa entender o contexto, para você entender que esse aqui é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. João capítulo 3. Nele aqui Jesus vai falar o que é necessário para uma pessoa ser salva. E vai falar do que a pessoa precisa ser salva. Esse capítulo começa, meu amado, com um mestre da lei judaica procurando Jesus à noite, porque ele tinha medo de andar, mas ele reconhecia. Eu não vou ler o capítulo todo não, depois você lê na sua casa, eu vou citar algumas coisas. Esse mestre da lei era conhecedor do Antigo Testamento. E ele viu que Jesus fazia muitos sinais, e aquilo começou a incomodar ele. Esse mestre da lei aqui era chamado Nicodemos. Está a partir do versículo 1 do capítulo 3. E esse mestre da lei, então, ficou incomodado de ver o que Jesus estava fazendo, e falou assim, chegou para Jesus e falou assim, olha, mestre, ninguém, a não ser o Messias prometido, o Filho de Deus, pode fazer os sinais que o Senhor está fazendo. Aí, meu amado, preste muita atenção, Jesus mostra para ele o plano de Deus. Jesus apresenta para ele a regeneração. Jesus fala para ele assim, olha, o Nicodemos,
Se você quer ver o reino de Deus, que você está esperando como um mestre judeu, você tem que nascer de novo. Não é por aquilo que você pensa, mas é por aquilo que Deus vai fazer, Nicodemos. Aí Nicodemos fala para ele assim, mas como é que pode, eu sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele falou, ó, Nicodemos, você não está entendendo, eu não estou falando disso, eu não estou falando de nascer na carne, porque você já nasceu, eu estou falando de nascer da água e do Espírito. E Jesus vai falar isso para Nicodemos porque a água, meu amado, nesse capítulo aqui não é o batismo, viu? Já vou deixar bem claro, não é símbolo do batismo. A água ali é a palavra. Jesus está falando assim para ele, se você não nascer da palavra que é declarada e do Espírito Santo que vai te convencer e vai fazer esse lavar regenerador. Tem alguns versículos aqui que eu não vou citar, mas como os irmãos sabem, amanhã eu coloco lá no grupo da igreja e lá vai ter os versículos que falam por que a água aqui é a palavra, e porque alguns pregadores falam que é o batismo. Não é, aqui é a palavra. Um dos símbolos na Bíblia é a palavra porque ela nos purifica. O papel da palavra é nos purificar, nos limpar. É por isso que depois que passava lá no altar de bronze, no tabernáculo, vinha a pia onde o sacerdote lavava, ele tinha que se banhar antes de chegar no próximo passo, porque não tem como entrar no Santo dos Santos, não tem como entrar diante de Deus sem santificação, e quando ele se lavava ali, estava simbolizando que ele estava sendo limpo, e nós só alcançamos a santificação, meu amado, mediante o lavar regenerador da palavra e do Espírito Santo na nossa vida. Você que não lê Bíblia, sinto muito, meu amado, você está tão sujo quando começou a conhecer Cristo. Se você não é adepto de leitura da Bíblia, de buscar conhecimento do que Deus tem para a sua vida, sinto muito, meu amado, você precisa fazer isso urgentemente para ser purificado, porque não tem outra forma de Deus mudar a sua mente se você não conhecer o que Deus quer para a sua vida, e você só vai conhecer o que Deus quer para a sua vida a partir do momento que você lê a Bíblia, porque é lá que está tudo aquilo que Deus deseja e quer de nós. E Jesus fala então para Nicodemos, ó Nicodemos, se você não nascer da água, ou seja, do lavar regenerador da palavra, mas não da maneira que você entende, mas da maneira que o Espírito Santo vai te revelar, por isso que os dois andam juntos, palavra e Espírito Santo, e ele vai começar a fazer uma mudança na sua mente. O pecado, meu amado, não precisa de tratamento, o pecado precisa de uma transformação no nosso interior. Se você não tiver a sua mente mudada, meu amado, se você não nascer de novo, se você não deixar o seu velho homem interior morrer, você não torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você precisa, meu amado, nascer de novo. Você precisa nascer pelo processo da palavra entrando no seu coração. Você precisa nascer do processo do Espírito Santo transformando o seu caráter, o seu interior. É uma mudança de dentro para fora, não é uma mudança só exterior. Não adianta mudar roupa, não adianta mudar cabelo, não adianta se lá dentro você está contaminado, você vai ser só um sepulcro caiado, como Jesus falou. Por fora ele é bonito, branco. E você sabe por que eles pintavam de branco, caiado? Porque se eles tocassem qualquer coisa morta, eles eram considerados contaminados. Então eles pintavam o sepulcro de branco, caiado, de cal, porque para eles não tocar sem querer num sepulcro e ficassem contaminados. Eles se preocupavam com o exterior, mas os religiosos da época de Cristo, mas não preocupavam com a mudança. Por isso que Nicodemos não sabia o que Jesus estava falando. E Jesus então, meu amado, vai falando para ele nesse processo, do versículo, eu não vou ler não, mas do versículo 3 até o 8, ele vai falar desse processo, dessa transformação que começa de dentro para fora. Meu amado, é nascer de novo mesmo, é como voltar a ser criança, como Jesus falou. Eu tenho que esquecer muita coisa, meu amado. Deus não vai arrancar tudo que você aprendeu não, mas Ele vai colocar no lugar certo, e algumas coisas Ele vai tirar. Ele vai tirar. Tem uma música que nós cantamos aqui, outro dia eu fiquei pensando nela, né? Aquela música que fala assim, muda as coisas de lugar. Muitas vezes na nossa vida, Deus não muda de lugar, Ele arranca e joga fora, porque não presta. É igual aquelas coisas que a gente vai entulhando dentro de casa, e depois, não, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu vou usar. Aí chega uma hora que você fala, não, isso aqui não serve para nada, e pega e tem que jogar fora. E às vezes nós fazemos isso na nossa vida, meu amado. E às vezes, sério mesmo, um dia a gente estava aqui na igreja louvando, e o Espírito Santo falou assim, não, eu não quero mudar de lugar, eu quero tirar o que não presta e jogar fora. Eu quero ditar coisas novas no seu interior. Eu quero mudar a sua mente. É isso que o Espírito Santo quer fazer, meu amado. Mas para isso você tem que estar exposto à palavra dele. Como? Lendo a Bíblia, orando. Eu não sei como orar.
Abra a tua boca e comece a falar das coisas mais simples. Senhor, hoje eu estou com dor no meu dedão, olha como está doendo, igual criança. E aquilo vai começar a jorrar dentro de você, meu amado. Aquilo vai começar a jorrar dentro de você, e vai ser como Jesus falou: aquele que crê em mim, se fará o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. E diz o que o texto? Ele estava falando do Espírito Santo, que ainda havia de vir. Está lá no capítulo 7 de João. E Jesus então fala para ele: ó Nicodemos, você não entendeu nada, você é mestre, mas você precisa entender. Você tem que morrer, Nicodemos, e nascer de novo. Eu fico imaginando Nicodemos: mas eu sou mestre. Não sei, vamos supor que ele estava ali com uns 80 anos, né? Eu sou mestre, 80 anos, como sendo velho vou voltar? Não, Nicodemos, é Deus te gerando de novo. É Deus, isso na Bíblia chama regeneração. Enquanto a depravação leva a gente para o fundo, a regeneração leva a gente para cima, para a glorificação. Enquanto a depravação, o que é a depravação? Quando mais você se entrega ao mundo, quando mais você entrega a sua carne, o seu eu, quando mais você deixa Satanás colocar as coisas na sua mente, a sua tendência é ir para o fundo do abismo. Mas Jesus foi lá e estendeu a mão. Ele foi lá e estendeu a mão para aqueles que querem, para nos fazer um processo ao contrário, nos dá o Espírito Santo para lutar contra a carne, nos dá a palavra para a gente usar contra o diabo, e nos dá, o que faltou? A palavra, o Espírito Santo, e qualquer outra que nós aprendemos ontem? Eu esqueci, meu irmão. E a outra que é, e a nossa fé, a fé salvífica, que a gente usa contra o mundo. Não é isso que João fala lá? O que vence o mundo? A nossa fé. O que Jesus usou contra o diabo? A palavra. O que Paulo fala em Gálatas? Que a nossa carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E os dois estão sempre combatendo. E é assim, meu amado, que Deus vai fazendo a regeneração. Aquele que você alimentar mais, como a gente costuma falar aqui, é o que vai vencer. Se você alimentar a carne, ela vai vencer o Espírito. Se você alimentar os pensamentos impuros, em vez de ter a palavra na mente, ela vai enfraquecer você na fé. E se você der ouvido ao diabo, meu amado, e não lançar contra ele a palavra de Deus, no sentido de manter uma fé salvífica, você vai perder. Não é isso que Paulo falou? Pegar o escudo da fé. Meu amado, mas voltando aqui, depois de falar isso para Nicodemos, no capítulo, no versículo 14, aí Jesus vai fazer apontar lá para o que Moisés fez no capítulo 21 de Números. E preste muita atenção que tem palavras aqui importantes para você entender. Diz assim no versículo 14: e do modo porque Moisés levantou a serpente, preste atenção, levantou a serpente, ele não está falando da serpente, ele está falando do ato, amém? Preste atenção, ele não está falando da serpente, ele está falando do ato que Moisés fez, amém? Preste atenção. A gente tem que interpretar a Bíblia do jeito que ela fala. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Então ele está falando do ato que Moisés fez para salvar o povo daquelas mordeduras daquelas cobras, e está falando que o Pai iria levantar ele para salvar a humanidade do veneno do pecado. Então ele não está falando, meu amado, do ato de ter uma serpente, porque infelizmente aquele texto de Números 21 é usado até para justificar a idolatria no meio do povo. Aquela cobra depois, na época, até nos dias de Ezequias, era adorada, meu amado, se você não sabe. Ela era chamada de Neustã. Ela era adorada. Se não fosse o rei Ezequias ter sido levantado por Deus e ter destruído os ídolos, ter destruído lá os altares que tinham sido colocados dentro do templo, não ter pegado essa cobra, meu amado, e picado ela e jogado ela fora, ela estava até hoje em algum lugar sendo adorada. E é triste, meu amado, quando a gente vê pessoas usando um texto fora de contexto para poder justificar uma idolatria. Porque Jesus aqui não está falando da serpente, está falando do ato que Moisés fez, levantar a serpente. Não era a serpente, não era a serpente que salvava aquele povo, mas era o ato da fé que Deus falou assim: quando vocês mirarem, vocês serão salvos. Era a fé deles, baseado no que a palavra falou, e é justamente isso aqui que Jesus está falando. Quando eu for levantado, no capítulo
12, põe aí para mim, irmão, João 12, versículo 32. Olha só como que ele vai repetir o mesmo assunto. João 12, versículo... Pode colocar o 31, que é interessante para dar contexto. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Na cruz, Jesus venceu o mundo e venceu Satanás. Tá? Na cruz. A Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Está lá em Coríntios capítulo 15. Porque ainda nós morremos, porque ela ainda não foi vencida por completo. É um processo, meu amado. Isso aí é para quem gosta de estudar a Bíblia. Né? Versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. 33. E isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. E ele estava falando lá, meu amado, volta lá por favor, meu irmão, no 3,14. Preste atenção que ele não está falando da serpente, ele está falando do ato. O que nos salva, meu amado, é o ato que Deus fez, dando Jesus para morrer na cruz. É Cristo morrendo por nós. A serpente não representa Cristo, não. A serpente não representa. O ato de Moisés é que representa o ato que Deus fez para o mundo ser salvo. E o versículo 15, ele vai falar assim: para que todo que nele crê tenha vida eterna. A mesma coisa que foi falado para aquele povo. Os que olharem, mirarem, crendo, serão salvos, não morrerão. E no versículo seguinte fala o quê? E os que olhavam eram sarados. E o que diz aqui? No versículo 15, para o que todo olhar, mirar, nele crer, tenha a vida eterna. Meu amado, não existe salvação em nenhum outro. Não existe outra forma de ser salvo. Não existe outro antídoto contra o pecado, senão o sangue de Jesus derramado no Calvário para salvar todos aqueles que nele crê. As pessoas estão morrendo, meu amado, porque pararam de crer. Morrendo, que eu estou falando, não é de morte física, embora que seja uma consequência. Olha para o mundo como está, meu amado. A depravação cada vez mais indo mais longe. O homem perdendo os limites morais mais profundos, meu amado. Já virou banal algumas coisas. Já virou banal. Violência física, violência sexual. Moralidade, meu amado, é coisa de quem é antigo. Você já percebeu como que é? Se o jovem fala assim que quer casar virgem, o pessoal quer matar, rir na cara dele. Mas é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Se o camarada, uma mulher está em cima dele, ele não adultera, ele fala assim: você é bobo. Mas é um princípio bíblico: honrar esposo, leite onde deita. Se o camarada, meu amado... E eu estou falando isso aqui, meu amado, não significa que eu não sofra os mesmos sentimentos que os outros tenham. Os mesmos ataques que os outros têm, eu tenho como qualquer outro. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho que lutar como qualquer um que está aqui dentro todos os dias para vencer a minha carne. Porque a minha intenção, meu amado, é ir para a glória com Jesus. É ir para a glória com Jesus. É interessante, meu amado, que quando você vai estudar o original nessa passagem aí, e Jesus fala assim... aí que você entende mais ainda o que Jesus está falando. Versículo 14. E do modo que Moisés levantou. Essa palavra levantar, meu amado, ela tem dois sentidos. E preste muita atenção que você vai entender como que a Bíblia é perfeita nas palavras que ela usa. Levantar significa colocar nas alturas, no sentido de algo físico. Colocar nas alturas. Foi o que Moisés fez. Foi o que Moisés fez lá com a serpente. Por isso que eu fiz aquele desenho, né? Falando que eu acredito que ele fingou bem aonde fica o tabernáculo, numa haste bem alta, porque era o lugar que tinha para todos olhar. Eu não sei o tamanho da cobra, no sentido assim, né? A que distância que ela ia ser enxergada. Eu não sei, meu amado. Mas foi feito. E quando ele fala assim, levantar ou ser levantado, lá no capítulo 12, no versículo 32, nos dois lugares... significa elevar as alturas. Mas sabe qual que é a metáfora? Isso aqui, quando eu falo metáfora, significa que o autor, meu amado, o autor que fez lá o estudo das línguas originais, ele falou que isso que eu vou falar agora era usado para exemplificar o levantado. Metáfora, como metáfora? Elevar a ser exaltado. Preste atenção nisso. Elevar ao ser exaltado, da opulência e prosperidade. Elevar a dignidade de honra
e felicidade, exaltar. Aí eu fui olhar na Bíblia, meu amado, o que aconteceu com Jesus depois que ele morreu. Eu vou ler alguns textos para você entender. Por que ele fala assim, e eu quando for levantado, atrairei todos a mim. A Bíblia diz assim, meu amado, que depois que ele morreu, ressuscitou, ele foi exaltado, levantado nas maiores alturas, onde todos podem ver ele. Aí onde você fala assim, onde que está isso? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Preste atenção. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus soberano, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele se desfez da sua glória. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. A humilhação de Cristo, meu amado, na cruz, é a forma como nós fomos salvos. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir de uma outra maneira. Quando Cristo resolveu se humilhar na cruz, ele estava se preparando para ser elevado nas maiores alturas, exaltado, para que todos pudessem ver e ser salvo. Era isso que ele estava falando. Tanto é que no versículo seguinte vai falar assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre do joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Agora, quer ver que coisa mais linda? Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha, né? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes eu fiz. Isso aqui foi falado, meu amado, no dia que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, lá no princípio, foi derramado sobre todos. Está falando assim, porque Cristo foi exaltado, o Espírito Santo foi derramado. Agora preste atenção no capítulo 5, versículo 30. Capítulo 5, versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Parem um pouquinho. Pendurou ele numa haste. A haste lá representa a cruz, versículo 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Quando Jesus falou assim, eu serei exaltado, levantado, ele não estava falando só de ser levantado na cruz. Ele estava falando que depois de morto ele ressuscitaria e seria elevado às alturas. A prova que nós somos salvos, meu amado, não é a cruz vazia, é o sepulcro vazio, porque ele ressuscitou. A prova de que nós vamos vencer a morte não é só a cruz onde Jesus morreu, mas é o sepulcro vazio onde ele não ficou, porque ele foi o primeiro de muitos que nele crê. Os irmãos estão entendendo, meu amado? E aquelas pessoas lá do deserto que falaram contra Deus, que desobedeceram a Deus, que foram infiéis contra Deus, que fizeram tudo aquilo, meu amado, que morreram. Depois de certo tempo, os que foram curados, mirando para a cobra de bronze, depois eles morreram. Nós, meu amado, que cremos, amanhã eu posso morrer, mas a certeza que eu tenho é de que Ele foi exaltado nas alturas, e por causa de que Ele foi exaltado, eu tenho a certeza da minha glorificação nele. Nele, eu não mereço, eu não sou digno, mas pelo sangue de Cristo derramado, eu posso ter essa certeza. Meu amado, isso se chama salvação. Se você nunca experimentou isso, meu amado, na sua vida, eu te convido a experimentar nessa noite. Se você nunca teve certeza da sua salvação, eu quero falar para você, tenha certeza, porque é real. É real. Jesus falou para Nicodemos assim, olha Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa, Nicodemos, mudar a sua mente, deixar a palavra atuar na sua mente, o Espírito Santo atuar na sua mente, para que você nasça de novo. Porque eu vou ser levantado, Nicodemos, eu vou ser levantado nas alturas para que o Espírito Santo seja derramado, que nós vimos aí em Atos 2, 32, 31.
Mas, meu amado, tem um porém. Existe um compromisso. Domingo passado foi pregado aqui sobre a videira verdadeira. E lá fala assim, um dos textos foi lido aqui, que sem mim nada podereis fazer. Fala de relacionamento e de dependência mútua. Mútua não, né? Jesus não depende da gente, é a gente que depende dele. Para se dar fruto, meu amado, a gente precisa estar no caule. Mas muito mais do que isso, meu amado. Muito mais do que isso. É uma escolha nossa. Ser salvo ou não. João, voltando lá no capítulo 3. No capítulo 3, versículo 16. Versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o que nele crê não pereça. Preste atenção que foi dado ao mundo, meu amado, incondicionalmente, no sentido assim, independente de etnia, independente de língua, independente de estado social, se era livre, se era escravo, como Paulo fala, se era homem, se era mulher, se era judeu, se era grego, não importa. Então foi dado a todo mundo. Deus amou a todo mundo, independente de raça, independente de cor da pele, independente de etnia, independente de que for. Mas preste atenção na construção do que Jesus fala. Para o que todo nele quer, só que tem uma cláusula ali. A pessoa tem que crer. Então, a salvação está para todos, mas só é salvo todo que crê. Amém? Aí por quê? Ele vai continuar. Para o que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste atenção, porque Deus enviou seu Filho, não para que julgasse o mundo, não para julgar. Na cruz, Jesus não estava julgando a cruz, Jesus estava assumindo aquilo que era nosso, o castigo que já havia sido julgado. Aonde foi julgado? Quando Adão e Eva pecou lá, e Deus falou assim: o dia que você comer, Adão, certamente morrerás. E a Bíblia fala assim, que em Adão todos nós morremos. A morte física é uma consequência, mas estava falando principalmente da morte espiritual, distante de Deus, banido da presença dele e da glória dele. Aí quando fala assim, não para julgar, mas para salvar, significa que aquele castigo que era nosso, de morte eterna, Jesus assumiu na cruz. Aí ele vai continuar falando, versículo 17: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. Não é julgado. Quem nele crê não é julgado, mas preste atenção no restante. O que não crê já está julgado. Por quê? Foi decretado lá no Éden: você vai morrer, Moisés, ou Adão. Você vai morrer, Adão. A consequência do pecado é a morte. Paulo e outros textos falam assim: em Adão todos nós morremos, mas em Jesus todos nós que cremos fomos vivificados para a glória e injustiça de Cristo Jesus. Não é porque nós merecemos, meu amado. A Bíblia fala assim, Paulo vai falar assim: ele prova o seu amor por nós, tendo ele morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já deu a solução para o veneno do pecado, o veneno da serpente lá do Éden. Porque o veneno da serpente lá do Éden é o pecado que ele colocou na mente do homem, falando para assim: você vai ser igual a Deus. A gente cantou uma música aqui hoje: a ti entrego o meu orgulho. Foi o orgulho, meu amado, o desejo de querer ser igual a Deus, que fez um homem cair ao mais profundo nível que alguém pode chegar, distante de Deus. E foi um Deus que desceu e tomou essa forma humilhante de homem, que vai nos fazer voltar para casa, Cristo Jesus. Meu amado, e Jesus vai continuar falando em versículo 18: quem nele crê não é julgado. Quem crê não é julgado. Você crê em Jesus? Você está buscando a santificação? Porque sem ela também você não verá Deus, está escrito na Bíblia. Mas fala aqui também: o que não crê já está julgado. Meu amado, o mundo que não crê em Jesus já está condenado. O nosso trabalho como igreja é ir lá e resgatar o maior número pregando o Evangelho. Se a pessoa não crê, meu amado, quem está falando isso aqui é Jesus, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Pai. Versículo 36, diz assim, que é onde fecha ali, Jesus vem desenvolvendo com Nicodemos a regeneração, versículo 3 ao 8, a salvação, versículo 14 ao 16, a necessidade de arrependimento e santificação, do 17 ao 21, volta um pouquinho, irmão, põe o 19 para mim aí.
Só para você ver que Jesus vai desenvolvendo o tema da salvação ali. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas não se aproximam de Cristo, meu amado, porque a obra é má. Se o homem não entender que a obra dele é má, ele não vai querer se aproximar de Cristo. Se ele não entender que ele já está condenado, ele não vai querer a salvação. Versículo 20. Pois aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega. A luz é Cristo ali, viu? A luz a fim de que não serem arguídas suas obras. Versículo 21. Quem pratica a verdade, que é a palavra de Deus ministrada, né, através do Espírito Santo na nossa vida, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, para que as pessoas vejam em nós a transformação que a palavra faz. Aí vai lá no versículo 36, ele vai fechar o processo ali, falando da salvação, da regeneração, da santificação. Ele vai falar assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, preste atenção, meu amado, rebelde, que é o que aquele povo era no deserto. Era um povo rebelde. Um povo rebelde. Salmo 78, versículo 8. Abre aí, por favor, irmão. Olha só o que diz esse versículo. Esse capítulo, esse Salmo 78, meu amado, vai descrever a história do povo de Israel no deserto. No versículo 18, o autor fala assim: e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Deixa aí aberto, irmão. Essa aqui é aquela geração, a geração que falou que Deus não dava pão para eles. Essa geração que falou que Deus não dava água para eles, que estava com fastio daquele pão vil. Essa geração que fala que Cristo não serve para eles, essa geração que fala que Deus não fez nada por ele, essa geração que fala, meu amado, que Deus não preocupa com ele, é uma geração o quê? Obstinada. O que é a obstinação, meu amado? Obstinação é quando a pessoa sabe que está fazendo algo errado e se mantém no erro. Isso chama obstinação. Rebelde é aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Eu não vou fazer, é rebeldia. Então, ali está usando, a Bíblia usa muito isso, meu amado, de termo duplo, para poder mostrar a severidade do negócio. Muitas vezes vai encontrar termo duplo na Bíblia, mostrando quão profundo que era aquela perdição. Então está falando assim, que eles eram tanto obstinados quanto rebeldes, mas se você for olhar a palavra, elas têm quase o mesmo significado. E fala assim, uma geração de coração inconstante. Por quê? Um dia eles acreditavam em Deus. Senhor, nós queremos pão. O pão caía, eles iam lá e glorificavam a Deus. E no outro dia estava lá: nós estamos com fastio desse pão vil, geração inconstante. Um dia você vem na igreja e glorifica a Deus, no outro dia você está lá reclamando de Deus, murmurando contra Deus. Você não, né? O pecador, né? Você não. Depois fala assim: e cujo espírito não foi fiel a Deus. Meu amado, Deus espera de nós a fidelidade. Fidelidade que eu não estou falando, meu amado, que vai ser fácil. Pode voltar lá, por favor, em João 3,36. Eu não estou falando, meu amado, que vai ser fácil. Eu não estou falando, meu amado, que é fácil servir a Cristo. Mas eu falando que Deus propôs para nós, em Cristo Jesus, a salvação. E nós precisamos fazer a nossa parte. Paulo vai falar, e Pedro também vai falar, sobre desenvolver a salvação. A salvação, meu amado, é um ato de Deus. Ele já fez tudo o que tinha que ser feito, inclusive dando o Espírito Santo para habitar em nós, para nos ajudar. Deu a palavra dele para mostrar qual que é o caminho certo. Mas nós temos que querer e desenvolver essa salvação em nós. É o que Paulo e Pedro vai falar nas epístolas dele. E lá em João 3,36, para a gente terminar, fala assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Não é a vida física, meu amado. Está falando da vida eterna. Está falando da consumação da salvação. O processo da salvação termina com a consumação dela. Quando? Quando nós formos glorificados. Aí a Bíblia diz que nós seremos como Ele, Cristo, é. Aí é a consumação total da salvação. A morte não vai mais existir. Quem diz isso é a Bíblia. E nós viveremos aí eternamente com Deus, na Nova Jerusalém, na eternidade. Aí a Bíblia diz que lá não haverá choro, lá não haverá dor. É lá, meu amado, que nós seremos realmente felizes na eternidade com o Pai. Mas para isso você tem que querer. Meu amado, eu não estou falando aqui que nós somos perfeitos, entenda isso. Eu não estou falando para você que vai ser fácil seguir Jesus, mas eu estou falando que é possível se você buscar nele. Se você buscar nele com fidelidade.
não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não é a raiva de Deus, meu irmão. A ira significa que Deus demanda a justiça. E a justiça que era para ser cumprida em nós, o castigo que era para ser cumprido em nós, foi cumprido em Cristo Jesus no Calvário, para aqueles que nele crê. Fique de pé no seu lugar, meu irmão. Deus falou seu coração? Amém? Deus falou seu coração? Eu não te conheço, meu amado. Eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece. Obrigado, irmão. Mas Deus conhece. Se você tem uma necessidade nessa noite de pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso desenvolver a minha salvação. Eu preciso, Senhor, buscar mais a santificação. Eu preciso mais conhecer a Tua palavra para ser purificado a minha mente e o meu coração. Eu preciso, Senhor, me comprometer contigo com mais fidelidade. Eu gostaria que você fizesse a oração. E se você nunca fez essa oração, você que está assistindo em casa ou que está aqui e quer ser salvo, esse é o momento. Não é para mim que você tem que falar. Não é para mim. É você com Deus. Fala assim: Senhor, eu ouvi essa palavra. Eu não quero ser, Senhor, mordido por uma serpente e morrer para a eternidade. Eu quero, Senhor, que Jesus, o meu intercessor, possa, diante de Ti neste momento, Senhor, interceder por mim, para que eu possa ser salvo do pecado. Me ajuda, Senhor, porque eu sou fraco. Olha, Senhor, meu amado, como essa oração é simples. Se você tem necessidade de ser salvo nessa noite, você pode fazer essa oração. Se você, meu amado, ainda de vez em quando toma uma picada, né, dessa serpente, que é o pecado, o veneno dela, peça para Deus: Senhor, me dá definitivamente esse antídoto. Senhor, e se por acaso eu for picado, não deixe eu morrer, Senhor. Pai, eu ministrei a palavra segundo o Senhor colocou no meu coração. É uma palavra que eu sei, Senhor, que é de salvação, que é perturbadora num mundo, Pai, que anda com passos largos para as trevas, distante do Senhor. Eu te peço, Senhor, para aqueles que estão aqui, Pai, que precisam ser fortificados na fé, que o Teu Espírito Santo ministre sobre a vida deles agora, Pai. Refrigera, Senhor, a mente e o coração deles. Que o Senhor sare, Senhor, de toda manifestação, Senhor, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela, Senhor, de procedência orgânica ou maligna. Nós repreendemos agora todo espírito que atua na vida daquele que está necessitando nessa noite e que está comigo fazendo essa oração. Pai, manifesta a sua cura, Pai, do corpo, mas acima disso, Pai, eu te peço também, manifesta a cura da nossa alma. Senhor, restaura em nós, Senhor, a alegria da salvação. Para aqueles que ainda não tiveram o privilégio, Senhor, de se entregar totalmente a Cristo, que o Espírito Santo convença nessa noite, de uma forma definitiva, para que a salvação seja completa na vida dele, e que o processo da regeneração seja constante todos os dias ao amanhecer, que ele seja, Senhor, um necessitado de palavra, do pão e da água, Pai, do pão que é a Tua palavra, da água que purifica que é a Tua palavra, e do lavar regenerador do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus falou que aquele que já se banhou não tem necessidade senão lavar os pés. Nos ajuda a nos lavar dos pecados todos os dias, Pai, daqueles que nós cometemos de forma consciente ou inconsciente, para que não venhamos a correr o risco, Senhor, de, Senhor, andar junto com os injustos desse mundo. Nós queremos andar com os justos para sermos justos, nós queremos andar com os santos para ser santo. Então, Senhor, nos ajude, nos dê ânimo, nos dê força, Senhor, para assim fazer. Olha para aqueles, Senhor, que estão cambaleantes. Olha para aqueles, Senhor, que estão inconstantes na fé. Eu te peço, Senhor, fortaleça os Teus filhos. Fortaleça, Senhor, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Fortaleça, Senhor, aqueles, Senhor, que já não tem nem mais certeza da Tua volta. Restaure em nós, Senhor, a alegria da salvação e a esperança, Senhor, da glorificação na volta de Cristo. Nos ajuda, Senhor, eu te peço. Pai, eu te peço, Senhor, pela irmã Giselta, que pede oração pelo seu pai. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, curando, Senhor, e restaurando. Eu te peço pelos ministérios dessa igreja, pelo pastor Teste, a pastora Solange, Senhor, a família dele, os demais ministérios dessa igreja, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela vida de cada um que tem servido essa igreja, Pai, em cada ministério, com os jovens, Senhor, com os adolescentes, com as crianças, na diretoria da igreja, Senhor, no conselho da igreja, Senhor, todos aqueles que têm trabalhado, Pai, que o Senhor fortifique, que o Senhor nos livre do mal. Olha para cada família que está aqui representada, Pai. Olha, Senhor, e
derrama a tua unção, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que todo espírito de desavença, Senhor, de briga, Senhor, entre casais, Senhor, entre pais e filhos, seja tirado do meio do teu povo e da tua igreja, e que haja a tua paz, Senhor, nós te pedimos, em o nome de Cristo Jesus, para a glória do teu nome, amém e amém. Quem que é Jéssica? Amém. Éder? Muito obrigado pela presença, irmão, que Deus te abençoe, voltem sempre. Se precisar de alguma coisa, nós estaremos aqui para alguma coisa no final do culto. Meu amado, hoje tem a cantina para ajudar na construção da igreja, que você participe com alegria. Que você tenha uma semana abençoada, meu amado. Que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo seja derramada sobre todos nós, aqui que estamos na igreja e os que estão assistindo pela live. E toda a igreja diga amém, amém, amém. Cumprimente seu irmão e vamos à paz do Senhor.